Que bom termos essa oportunidade, termos esse lugar, termos mais um culto, onde nós podemos adorar ao nosso Deus. Chegamos ao fim do ano. Fim de ano, tempo de renovar as forças. Precisamos renovar as nossas forças em Deus. Mais um ano chega ao fim. E é comum que no final deste ano, principalmente deste 2020, muitas pessoas estejam cansadas. A área da saúde, os nossos profissionais da área da educação, foi um ano fácil, muito tranquilo. Profissionais de todas as áreas precisaram se adaptar, alguns mais, outros menos, com o mundo virtual, em trabalhar na frente de uma tela, em deixar um pouco o contato físico para ter um contato com um computador, um celular, uma máquina. E talvez depois de tanto trabalho, de tantos desafios, de tanta correria mesmo diante da pandemia, isso foi levando um pouco das suas forças. E a gente chega no final de 2020, sabendo que teremos 2021, que Deus tem preparado para nós, e a gente está acostumado com essa dinâmica, só que essa virada de ano vai ser um pouco diferente. Muitos, desde quando começou a pandemia, naquela expectativa que terminasse logo esse ano para a gente começar um 2021 diferente. Mas vamos iniciar 2021 ainda em pandemia. Ainda com essa indefinição da vacina, ainda com algumas dúvidas e algumas perguntas sem respostas. Mas esse é um tempo que precisa ser bem aproveitado, que precisa ser contemplado. É claro que para aqueles que vão ter o privilégio, a oportunidade de tirar alguns dias para suas férias, para descansar a sua cabeça, o seu corpo, se renovar, isso é muito bom. Alguns não vão ter essa oportunidade. Mas mesmo aqueles que vão ter esse privilégio, ainda assim nós precisamos de uma força diferente, que as férias e um tempo livre não nos proporcionam. Ainda precisamos dessa força interior, dessa motivação que vem de Deus, não só de estar num lugar tranquilo e sossegado. Então, a única saída eficaz que nós temos nesse final de ano, para começarmos mais um ano, com o coração cheio de esperança, de expectativas, de motivação, de entusiasmo, é nós nos renovarmos em Deus. Porque só Ele pode tocar de tal maneira em nós para que nós estejamos prontos e renovados para mais um ano. Mais um ano na escola, não sabendo como vai ser, a recepção aos alunos em mais um período escolar, mais um ano nas nossas atividades, mais um ano talvez com reuniões online, mais um ano ainda com essas restrições. E a gente vai olhar para um texto da palavra de Deus que vai falar um pouco sobre isso, sobre um povo que estava cansado, um pouco desmotivado. E Deus traz para eles, dentre várias promessas e várias profecias, uma promessa de consolo. Durante todo o capítulo, o Senhor se dedica a mostrar o consolo dele ao seu povo, que ele não havia esquecido do seu povo. E essa palavra a gente vai trazer para nós hoje. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Talvez você tenha alguns versículos da Bíblia que são seus versículos favoritos, prediletos. Alguns tocam mais. Todas as escrituras sagradas, como cantamos aqui, ela é especial, é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é atual. Mas alguns versículos em especial, elas são mais importantes para nós. E esse é um texto que para a minha vida ele é muito importante. Primeiro, versículo 27 diz assim: Porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, aquele que é criador dos confins da terra, aquele que eu e você adoramos nessa manhã, ele não se cansa, ele não se fatiga, o seu entendimento é insondável. Esses dois versículos dizem assim.
É Ele que dá força ao cansado. Ele fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse capítulo 40 de Isaías começa com uma profecia de boas novas para aquele povo. Povo que seria levado para o exílio da Babilônia, o cativeiro, nada restaria. Mas não acabou para todos por conta dos seus pecados e por conta da desobediência deles a Deus. Deus perdoará os seus pecados. E Deus traz a eles uma palavra de consolo e de conforto, dizendo: eu estou vindo em direção ao socorro do meu povo. A glória do Senhor será revelada novamente. Deus será aquele que vai cuidar do seu povo como o pastor cuida do seu rebanho, das suas ovelhas. E a pergunta é: você se sentiu cansado em 2020? Como foi para você esse ano? Como você chega ao final deste ano? Cheio de expectativas, de entusiasmo, ou se sentindo arrastando? Todos nós temos esse dia. Cada um usa um termo, né? Chega em casa: nossa, hoje eu estou quebrado. Olha, hoje eu estou, muito cansado. Nós temos esses dias em que a gente está cansado. Mas tem pessoas que estão cansadas até mesmo depois de acordar. O sono não é mais aquele sono reparador, aquele sono que restaura as nossas forças. Porque algumas pessoas já estão chegando ao limite da exaustão. Estão já precisando de tratamento médico, de um acompanhamento profissional. O cansaço, o desânimo, a apatia, o estresse, a depressão. Não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe idade. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as pessoas estão sendo cada vez mais exigidas, sobretudo os jovens. E associar o trabalho, o estudo, a família e outros compromissos pode resultar, se nós não soubermos administrar todas as responsabilidades, um grave dano à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional e até à nossa saúde espiritual. Muitos estão então nesse limite da exaustão. Estão desgastados, se entregando ao sofrimento, ao desânimo. Mas, mesmo que esse não seja o seu nível de cansaço, de que você de fato está num limite de exaustão, já precisando de um profissional, ainda assim, todos nós precisamos dessa força que vem do Senhor, para começarmos mais um ano, cheio de esperança e cheios de expectativas. Até mesmo as pessoas mais animadas e positivas, elas podem ficar quebrantadas, elas podem ficar cansadas, elas podem ficar desmotivadas em algum momento, diante de alguma notícia, diante de alguma situação, as dificuldades, as decepções, as perdas da vida, somado aos muitos afazeres. Olha a nossa vida hoje, a nossa rotina hoje, como as pessoas que estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes da pandemia. Algumas que estão sendo cobradas muito mais do que antes. Tudo que nós mais precisamos, então, é de renovação de forças, de renovação de esperança, de termos esse cansaço sendo tirado de nós através de renovação. E tudo que mais precisamos é estarmos seguros nas mãos de Deus, porque é Ele que nos ajuda a vencer todo e qualquer cansaço. Significa que a gente não vai ter, então, nenhum dia de estarmos cansados em 2021? Sim, mas teremos a cada dia, como foi em 2020, Deus nos renovando para mais um dia. Há um cântico conhecido que diz num dos seus versos o seguinte: se a jornada é pesada, se você se cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Mas não para, não desanime, não se entregue. Mesmo que a jornada seja pesada, mesmo que você se sinta cansado nessa caminhada da vida cristã, segura firme no seu relacionamento com Deus, segure firme na sua esperança de olhar para a palavra e vai. E aqui nesses versículos nós vemos um povo, o povo de Deus, que estava cansado. Se sentiram desanimados e oprimidos, porque haviam sido derrotados, haviam sido tirados da sua terra
por uma outra nação. Agora eles estavam vivendo como estrangeiros, exilados numa terra estrangeira, na Babilônia. Eles também sabiam, eles tinham ouvido que Deus tinha um propósito para eles, mas eles não estavam vendo esse propósito ali sendo realizado. E muitas vezes se questionavam se de fato essa restauração iria acontecer ou não. Escravizados num império poderoso, à mercê do rei, como seriam capazes de sair dali e voltar para sua casa, voltar para sua terra? Por tudo que foram tentados a desistir. Por isso, nós vemos o texto dizendo que eles chegaram a desmaiar, desistir. Até os jovens vão desmaiar e se sentir cansados. É o que diz lá o versículo 30. Eles vão se cansar, vão se fatigar. Mesmo os mais fortes entre eles foi oprimido. Então Deus usa o profeta para trazer uma palavra de Deus àquele povo. Primeiro, Deus quer mostrar àquele povo e nos lembrar hoje que Ele é capaz de vir e nos socorrer, que Ele não se esquece de nós. Deus é o Deus eterno. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Deus é o Deus que não se cansa, não desmaia. É o que diz aqui o versículo 28. Ele é o Criador dos confins da terra. Esse Deus, Ele não se cansa, Ele não se sente fatigado. O entendimento desse Deus, Ele é insondável. Deus não está de repente cansado. Hoje eu estou cansado, não vou atender ninguém. Com Deus não tem isso. Com Deus não existe isso. Esse é o Deus que eu e você servimos. A situação desse povo parecia uma situação difícil, impossível. Mas Deus está dizendo para eles, eu posso resolver isso. Eu posso trazê-los de volta no tempo determinado. Eu vou cumprir a promessa que eu tenho para vocês. Eu vou fortalecê-los. Ao invés de desmaiar, de desistir, vocês precisam esperar no Senhor. O profeta está dizendo que se eles olhassem para o Senhor, mesmo diante dessa situação difícil de cativeiro, eles teriam essas forças, essa esperança sendo renovada. O profeta está dizendo, vocês são fracos, mas o nosso Deus é forte. Vocês podem se sentir cansados, mas o nosso Deus, Ele não se cansa. Vocês podem se sentir desamparados, mas esse Deus nunca nos abandonou. Ou seja, seguir em frente mesmo em meio aos desafios do exílio, era o que eles precisavam fazer. E Deus estava dizendo para eles, continue. Vocês não sabem, vocês já se esqueceram, vocês não se lembram mais, eu sou o Deus eterno. Eu estive com o meu povo todo o tempo lá no deserto. Eu estarei com vocês aqui. Ele estará comigo e com você em mais um ano, em plena pandemia. Ele não deixou de ser o Deus que Ele é apresentado nas Escrituras. Deus veio por eles. Deus libertou este povo, os israelitas, para irem novamente às suas casas, à sua terra. A promessa foi cumprida. Deus cumpriu o propósito para eles, assim como Deus também traz e cumpre as suas promessas para nós. E por que olhar para esse texto hoje, no último culto de 2020? Porque nós também podemos ficar cansados. Talvez você não, mas algumas pessoas ficam cansadas. E ficaram cansadas nesse ano de 2020. E estão chegando no final do ano talvez um pouco sem forças, sem motivação. Principalmente quando a gente olha as expectativas com relação a 2021. O mês de janeiro, como o mês onde vai ter o maior número de casos de mortes. Que expectativa a gente vai ter para esse ano? Se a gente olhar só para essas notícias, nenhuma. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e para Deus dizendo, olha, eu vou renovar as suas forças, e independente do que diz as notícias, vocês terão expectativas sim, esperança sim, motivação sim, para mais um ano, porque vocês não estão sozinhos, abandonados no meio dessa pandemia. Assim como eu sustentei vocês em 2020, a gente realizou tantas coisas, e vivemos e superamos, eu vou estar com vocês. Então mesmo que a gente passe por dificuldades, crises da saúde, crises financeiras, relacionamentos rompidos com família, com amigos, falhas e fraquezas pessoais, experiências profundas de sofrimento, Deus está dizendo, eu ainda estarei com vocês. Mesmo que vocês se sintam fracos, porque a nossa vida é cheia de provações. E Deus não prometeu em nenhum lugar que nós não teríamos as dificuldades. Mas à medida que passarmos por essas dificuldades,
Deus estará a cada dia renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, renovando a certeza de que nós somos cuidados por Ele. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus cuida de cada um de nós. Deus, Ele sempre está conosco. Esse povo estava se perguntando, será que de fato a promessa vai se cumprir? Será que Deus não se esqueceu de nós? Será que de fato esse Deus vai conseguir nos trazer de volta para a nossa terra? E muitas vezes a gente pode se questionar. Por quê? Mais um ano? Será que eu vou conseguir permanecer empregado em 2021? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir ter uma vida normal como eu tinha antes? Querido, em meio aos desesperos, saiba, você vai ser tentado a desistir, você vai ser tentado a ficar desanimado, mas Deus não quer que você ceda ao cansaço, ao desânimo, porque Ele é aquele que dá força ao cansado, que restaura a força do que está exausto. Então precisamos ouvir a promessa de Deus. Podemos sim ser oprimidos por nossas circunstâncias, mas Deus não. Ele não se cansa. Por isso o texto diz, não sabes? Não ouvistes? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga, o seu entendimento é insondável. Coloque os seus olhos em Deus, porque Ele pode nos ajudar. Ele pode nos fortalecer. Ele pode cumprir as promessas dEle para nós, assim como fez com os israelitas. Ele está dizendo para nós lembrarmos de quem Ele é, de que Deus é que nós servimos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que Deus é este. Por isso, das músicas aqui, a gente agradeceu a Deus por tudo que tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que ainda vai fazer. Essa tem que ser a nossa disciplina diária, de sempre trazer à memória esse Deus que nós servimos, para a gente não ser tentado a achar que Ele não é poderoso o suficiente para cuidar de nós. Precisamos então usar a força do próprio Deus, nos apoiar nele, aquele que nunca cansa, aquele que nunca desmaia, aquele que nunca fica fatigado. No meio dos nossos desafios, precisamos conhecer a cada dia mais desse Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente se sente cansado, Deus, Ele nos fortalece. Como você vai começar 2021? Não cansado, querido, mas fortalecido pelo Senhor. Não comece 2021 cansado, desanimado, sem motivação, não. Mas comece 2021 sabendo que Deus é aquele que te fortalece e que vai te fortalecer para mais um ano. Por isso o texto diz, vamos ler juntos? Todos juntos, você que está aqui presente, você na sua casa pode repetir também. Ele dá força ao cansado e fortalece que não tem vigor. Por que esse texto? Por que essa palavra? Porque, queridos, é nos momentos de fraqueza e de cansaço que a gente pode experimentar de forma bem real na nossa vida o poder de Deus. Enquanto nós estivermos fortes, fazendo tudo à nossa maneira, segundo a nossa força, Deus não pode agir e Deus não vai agir, porque Ele não invade a nossa vida. Mas é no momento em que nos sentimos sem vigor, sem força, e a gente pede para Ele, Senhor, me fortaleça, me ajude. É nesse momento que Deus ajuda, é nesse momento que Deus age, o seu poder multiplica as nossas forças, e a gente consegue continuar caminhando em mais um dia, porque não vem de nós, vem dEle, porque se dependesse de nós, querido, nós não estaríamos aqui. Você tem confiado na força do seu próprio braço, na sua própria sabedoria, no seu próprio dinheiro, ou você tem confiado no Senhor? A força que necessitamos, ela está em Deus. Ela está em Deus. Nesse texto, Isaías está dizendo àquele povo, e Deus está dizendo para nós que esse Deus não desfalece. Ele nunca se cansa, apesar de estar sustentando todas as coisas pelo seu poder. Ele nunca se cansa. Lá em Hebreus 1:3 fala que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Mas mesmo assim, Ele não se cansa. Ele nunca se cansa do seu trabalho. Nós não precisamos nos preocupar
com o fato de que vai chegar uma hora que Deus não tem mais força para sustentar o seu povo. Isso não vai acontecer. É por isso que o Salmo 121, quando a gente lê o versículo 3, 4 e 5, diz que Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. Ele não vai permitir, porque Ele é aquele que te guarda. E aquele que te guarda, Ele não se descuida. Ele é o guarda de Israel. Ele não se descuida de você. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre atento a cada um de nós, ao seu povo. Porque o Senhor é quem te guarda. É o que diz o Salmo 121. Então, em vários textos nós vemos mostrando esse Deus que não se cansa, que possui todo o conhecimento, esse conhecimento que é insondável. A gente olha algumas situações e a gente não tem respostas, a gente não tem mais o que fazer. O Deus que tem todo o conhecimento não é limitado, porque Ele tem direção, resposta para todas as coisas através da sua palavra. A sua grandeza, o seu poder, Ele está além da nossa capacidade, do nosso entendimento, da nossa compreensão humana. E Ele compartilha comigo e com você do seu poder, da sua força, da sua ajuda, se nós dependermos dEle. Se a gente tiver uma atitude de autoconfiança, eu não preciso de Deus, eu tenho outras coisas que posso colocar como meu apoio, aí não, você não vai experimentar a ajuda de Deus. Mas agora, se você for totalmente dependente dEle, reconhecendo que você precisa dEle, para todos os outros dias que teremos de 2021, você vai ver Deus sustentando você a cada novo dia. E a cada novo dia você vai ver a força do Senhor sobre você, te ajudando para que você seja fortalecido. Por que isso? Porque a nossa esperança tem que estar somente em Deus. Não coloque a sua esperança no presidente, no governador, na vacina. Não, querido. Oramos porque são nossas autoridades constituídas por Deus. Mas a minha esperança não está neles. Minha esperança está em Deus. Minha esperança está somente no Senhor. E a gente vê todos os dias nos noticiários pessoas que infelizmente estão sendo levadas pelo poder, pela corrupção. Então não espere em homens aquilo que você só vai receber de Deus. A minha esperança e a sua esperança em 2021 tem que estar somente em Deus. Jovens se cansarão, se fatigarão, os moços cairão. Querido, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele nos ama. Ele se compadece de nós. Ele está sempre pronto a renovar as nossas forças. Quando a gente se sente enfraquecido, abatido, derrotado, a gente precisa esperar em Deus. Aguardar pela provisão que Ele tem para nós. Colocar toda a nossa esperança nele, na sua palavra, nas suas promessas. Em quem você tem colocado a sua esperança? Nos políticos? Na economia? No seu próprio conhecimento? No seu próprio braço? Numa estátua de gesso? Somente Deus pode dar esperança, renovar as forças. Somente Deus pode te ajudar no momento da desmotivação. O versículo 30 está dizendo que mesmo o mais forte dos humanos está sujeito à fraqueza e ao fracasso, se nós não dependermos de Deus. Todos nós temos o potencial de passar por momentos de fraqueza. A gente vê vários homens, vários personagens da Bíblia, que em alguns momentos experimentaram vitórias e depois já estavam se sentindo fracos e fugindo. Independente de quão bem você tenha lidado com situações difíceis que você já passou, saiba que nós, em algum momento, podemos nos sentir cansados. Podemos nos sentir fracos diante de tantas cargas que a vida nos obriga a carregar. Mas, querido, sua esperança tem que estar em Deus. Porque quando a nossa esperança está em Deus, e quando a gente coloca os nossos olhos no poder de Deus e não nas dificuldades, a gente experimenta isso. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que depositam sua esperança somente no Senhor, eles terão suas forças renovadas. Vão subir com asas como águias, vão correr, não vão se cansar, vão andar e não se fatigarão.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a ideia aqui de esperar é de esperar ou esperar. Você precisa brotar sua confiança, sua fé no Senhor. A ideia aqui, a palavra renovar, significa brotar novamente como a grama. Se nós esperarmos no Senhor, viveremos um renovo em nossas vidas. Mesmo que a gente passe por alguns momentos de abatimentos, o Senhor vai renovar a nossa fé. E a gente vai continuar caminhando, porque a força que o povo do Senhor desfruta, ela nos motiva para continuarmos em frente e não desistirmos. A graciosa provisão de força para nós vem todos os dias. Não é por um momento. Deus não vai dar somente agora, Deus vai dar todos os dias. Por isso aquela expressão, um dia de cada vez. A cada dia, as misericórdias vão se renovar. Deus vai me fortalecer e eu vou continuar caminhando. Nesse versículo, que é um versículo curto, mas muito poderoso, ele faz uma promessa ao seu povo. Ele fala àqueles que estão subindo, aqueles que estão correndo, aqueles que estão andando, independente de que momento você está vivendo, ele está dizendo, olha, se você esperar no Senhor, se você colocar a sua atenção no Senhor, e não só nas dificuldades, você terá suas forças sendo renovadas. Como você vai começar 2021? Cansado? Em quem você está colocando a sua esperança para mais um ano? No Senhor? Se você esperar no Senhor, se você colocar a sua esperança no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. E independente de começarmos mais um ano na pandemia, independente de começarmos um ano um pouco diferente de como foi 2020, nossa virada de ano, de 2019 para 2020, eu creio que Deus estará comigo e eu vou viver um ano de 2021 abençoado pelo Senhor. Porque é Ele que vai renovar as minhas forças. Eu não sei como vai ser esse ano. Eu não sei o que de bom ou de ruim eu vou experimentar, mas uma coisa eu sei. Ele estará comigo todos os dias de mais um ano. Eu não vou estar sozinho. E quando a gente tem essa expectativa e essa esperança, querido, tudo fica mais fácil. Agora, se você ficar olhando os noticiários, se você ficar olhando os decretos que são lançados, se você ficar olhando todo esse cenário, e você não olhar para a palavra, você vai, esse ano vai ser terrível. Vai ser um ano muito difícil. Já fica imaginando na escola ano que vem como vai ser. Não, querido, não faz isso não. Seus olhos têm que estar no Senhor. Sua esperança tem que estar no Senhor. Porque se estiver no Senhor, Deus quer nos levar a enfrentar todas essas situações, fazendo com que a gente suba, com que a gente avance, com que a gente continue caminhando. E como igreja, a gente vai continuar fazendo, realizando, presencial, online. Nós não sabemos, mas sabemos que Deus estará conosco, renovando as nossas forças, porque nós esperamos no Senhor. Muitas vezes a gente foca demais nas dificuldades, não olha para Deus, não olha as promessas dEle. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos sustentar. Se precisar, mude o seu foco hoje. Não fique com o seu olhar preso somente nas dificuldades, nos momentos de desânimo. Olhe para Jesus, pois Ele lhe estenderá a mão para te ajudar. Para te ajudar. O que fazer quando eu me sinto cansado? Grandes homens de Deus passaram por isso. Mas Deus, em todo momento, Ele deu vigor. Ele multiplicou as forças. Portanto, segure firme em Deus. Ele lhe dará forças. Ele vai renovar o seu ânimo. O seu cansaço, sua fraqueza podem ser transformados. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ore. Entregue a Deus os seus fardos pesados. Coloque diante dEle. Ele está contigo. Ele anda comigo e com você. Nós não estamos sozinhos. Cuidado com essa enxurrada de informações que você tem recebido. Tantas informações e tantas pessoas dando as suas opiniões, né? Tantos vídeos chegando no seu WhatsApp e tanta coisa falando que é o final do mundo, e que é isso, e que é aquilo, e que é... Querido, cuidado com isso. Isso pode roubar de você, tirar de você a sua motivação, o seu ânimo. Uma solução para você
É talvez fazer uma readequação da sua agenda, refazer a sua lista de prioridades para 2021, fazer uma atualização na sua rotina do dia. Talvez tem coisas que você tem permitido na sua vida que estão roubando de você suas forças. Então faça uma readequação, faça aí uma lista de prioridades onde de fato as prioridades estejam em primeiro lugar. Encontre amparo e descanso somente em Deus. Talvez toda essa expectativa com relação a mais um ano, as respostas para os nossos questionamentos, faça com que você se sinta frustrado porque a gente não consegue controlar o futuro, a gente não consegue ter respostas, a gente gostaria de dar soluções, e Deus fala para a gente deixar nas mãos dEle, porque é Ele que cuida, é Ele que dirige, e a gente fica querendo dar a nossa ajuda, querendo dar o nosso... Não, querido, não faça isso. Recupere as suas forças nos braços do Pai. Aquieta o seu coração, porque Ele é que cuida de você. E mesmo que você esteja cansado, há um texto que diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E vocês, quando vocês virem até mim, quando vocês estiverem tendo esse relacionamento comigo, vocês vão achar descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo, ele é leve. É Deus que revigora as nossas forças. É Deus que nos ajuda. Que a gente possa dizer, Senhor, me ajude a encontrar forças no Senhor e na sua palavra para mais um ano. Que você possa dizer nessa manhã, Senhor, diante de tantas lutas, dores, preocupações do dia a dia, que isso não me traga cansaço e enfraquecimento. Porque quando a gente se entrega ao cansaço, isso gera em nós o sentimento do desânimo. E o desânimo faz com que a gente não tenha mais forças para nada e não tenha mais interesse por nada. Portanto, você não pode se entregar ao cansaço. Você precisa se entregar aos braços de Deus, ao cuidado de Deus, para que Ele renove as suas forças. Que você possa dizer, Senhor, eu confio em Ti. Venha até mim, me ajude, renove as minhas forças. Quero segurar nas Tuas mãos. E sabe por que Ele faz esse convite para nós? Porque não é qualquer Deus. É o Deus que é o Deus forte. É o Deus que é o Deus todo-poderoso. É o Deus que é o grande El Shaddai, maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. O Deus que é o Deus Emanuel, Deus conosco. A gente usou esse versículo tanto, Isaías, para falar o Feliz Natal uns aos outros. O pastor de Israel, aquele que o nome está acima de todo nome, aquele que sempre cuidou do seu povo, que em toda a história do seu povo mostrou que Ele era o Deus da provisão, que Ele era o Deus da paz, o Deus que sempre presente está, o Deus que cura toda a dor, o Deus que sempre no controle está. Querido, é esse Deus que você serve. E esse Deus, Ele diz para você nessa manhã, eu vou renovar as suas forças. Eu vou dar força para estar cansado. Se você vir até mim, se você continuar dependendo de mim, nós teremos um 2021 abençoado, inesquecível. Mesmo que a gente tenha momentos difíceis, teremos a certeza da presença de Deus conosco. E aí a gente pode perder o que for, querido, mas nada vai tirar de nós a fé e a esperança de continuarmos seguindo ao Senhor. Para que a gente comece 2021 com a esperança e com a expectativa. Na quarta-feira a gente vai continuar falando sobre esse tema e vendo personagens da Bíblia que passaram por essa experiência. Eu convido você a ficar de pé. E através desse cântico a gente vai dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por ser esse Deus que é forte, que é poderoso, que é eterno, que não mudou e que continua presente em nossas vidas. Que você possa entregar a sua vida a Jesus
porque Ele te convida: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Você pode receber do Senhor também essas forças renovadas. Vamos louvar o Senhor.